O que é ansiedade? Vivemos em uma geração pela qual nunca teve tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca esteve tão cansada emocionalmente. Recebemos notícia todo instante. Somos pressionados a produzir mais, a ouvir mais e responder mais rápido. Mostrar fidelidade nas redes sociais, resolver problemas que às vezes nem existem ainda. Como se a humanidade estivesse vivendo constantemente à frente do calendário. O corpo está no presente, mas a mente está preocupada com o dia de amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, com o ano que vem. Imagine só como nós estamos. E este é um dos grandes problemas desta geração. Muitos acordam cansados antes mesmo do dia começar e outros nem conseguem dormir. Isso é porque a mente continua trabalhando por fora. A mente continua acelerada, enquanto você sorri por fora, a batalha que está aí dentro, ela continua te consumindo e rouba a sua paz. Mas eu quero te dizer algo logo no início desse estudo. A Bíblia não ignora essa realidade, mas pelo contrário, ela apresenta pessoas que enfrentaram medo, angústia, tristeza em momentos de grande aflição. Deus nunca escondeu a fragilidade daqueles que o serviram, mas pelo contrário, Ele registrou para que pudéssemos entender que a nossa esperança não está na ausência de lutas, mas na presença constante do Senhor. Entretanto, para podermos continuarmos com esse ensino, precisamos responder uma pergunta que todo mundo faz. O que é ansiedade? Existe uma diferença entre sentir ansiedade e viver dominado por ela. Existe uma diferença entre preocupação natural e viver dominado pelo medo. E compreender essa diferença é o primeiro passo para poder experimentar a paz que Deus tem para te dar. Muitas pessoas pensam que a ansiedade é um problema exclusivo e é um tema atual, mas na verdade não é. A humanidade convive com o medo desde o início de tudo, desde o princípio, lá no tempo de Adão e Eva. Eles sentiram medo e a primeira reação deles foi se esconder de Deus. A confiança que eles tinham deu lugar à insegurança. E a paz foi substituída pela preocupação. E o mais importante, o relacionamento que eles tinham com Deus foi rompido. Desde então, a humanidade passou a viver tentando controlar aquilo que não consegue controlar sozinha. Queremos garantir o futuro, queremos prever as coisas que vão acontecer, queremos eliminar todas as possibilidades de sofrimento, queremos prever o amanhã. Mas existe um erro aí. Não fomos criados para carregar esse peso. Existe um detalhe muito importante aqui. Em nenhum momento Deus criou o ser humano para viver independente dele. Desde o princípio, o objetivo de Deus foi o relacionamento e a dependência. Quando tentamos assumir o controle absoluto da nossa vida, acabamos colocando um peso que nunca foi colocado sobre nossos ombros. Talvez seja exatamente por isso que muitas pessoas estão emocionalmente esgotadas. Elas estão tentando sustentar sozinha aquilo que Deus nunca pediu para elas sustentarem. Agora vamos aprender o que significa a palavra ansiedade na Bíblia. Chegamos na palavra de Deus, encontramos Jesus dizendo o que é ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos. A palavra usada nesse texto transmite uma ideia de insegurança e mente duvidosa. É como se o pensamento fosse puxado para vários lados ao mesmo tempo. Agora imagine essa cena. Uma corda sendo puxada por várias pessoas ao mesmo tempo. E quando os dois lados são fortes e resistentes, chega um momento em que ela não aguenta de tanta força que está sendo gerada
e a tensão acaba partindo essa corda. E é exatamente isso o que acontece quando nós nos encontramos ansiosos. A mente começa a pensar em dezenas de possibilidades. E se eu perder o emprego? E se meus filhos sofrerem? E se eu fracassar? E se essa doença piorar? E se Deus não responder? Perceba algo importante. Todas essas perguntas estão relacionadas ao futuro. A ansiedade, ela tenta nos arrancar do presente para nos aprisionar no amanhã, que ainda nem existe. Enquanto Deus fala para a gente viver um dia de cada vez, a ansiedade tenta fazer você carregar um ano inteiro em um dia só. Com isso, você fica sobrecarregado. Não tem como carregar uma vida inteira ao mesmo tempo. Ninguém consegue fazer isso. Jesus falou sobre ansiedade no maior sermão da história. Para entendermos o que a palavra do Senhor está dizendo sobre ansiedade, precisamos olhar para o contexto e as palavras pronunciadas. Lá no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, esse sermão é considerado o maior sermão de Jesus registrado nas Escrituras. Nele, Jesus mostra o reino de Deus e como deve viver aqueles que querem segui-lo. Quando chegamos no capítulo 6, percebemos que Jesus começa a tratar de um assunto muito delicado, a confiança. Primeiro, ele ensina sobre esmolas. Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Depois fala sobre a oração, do verso 5 ao verso 15. Em seguida, aborda o jejum, do verso 16 ao verso 18. E logo depois, ele fala dos tesouros do céu, do verso 19 ao versículo de número 24. E o mais interessante aqui é que o assunto ansiedade não aparece isolado. Está relacionado ao relacionamento do homem com Deus. Jesus está querendo nos dizer, se o nosso coração estiver no lugar certo, a nossa confiança também estará no lugar certo. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, o versículo de número 25. Mas isso não acaba aqui. Temos que continuar reforçando esse assunto para você. A ansiedade não é o fim da história. Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos dificuldades, incertezas, desafios e perdas. O próprio Jesus disse isso em João 16,33: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba uma coisa, Jesus, ele não prometeu bênçãos, ele não prometeu que não teria dificuldades. Ele fala que teremos aflições, mas ele fala que ele venceu o mundo. Mas existe uma diferença entre sentir ansiedade e ser dominado por essa ansiedade todo o tempo. Ser escravizado pela ansiedade. A primeira reação diante das dificuldades, diante da ansiedade, é humana. Mas a segunda reação, ela é divina. Pois quando deixamos Jesus, Deus, ele organizar os nossos pensamentos e as nossas decisões, nós colocamos diante dele, ele faz tudo dar certo. Ele faz as coisas andarem como ele quer. Ele coloca pensamentos bons e confiança diante de você. Mas é exatamente isso que Jesus fala lá em Mateus 6. Ele não está condenando as emoções humanas.
Ele está te convidando a você deixar a sua vida, que está dominada pelo medo e a ansiedade, por uma vida de confiança em Deus. E essa mudança, ela não acontece de um dia para a noite. Ela acontece com um processo de amadurecimento espiritual. Assim como uma criança aprende diariamente a confiar em seus pais, assim também Deus te convida a confiar nele todos os dias. Quando conhecemos o caráter de Deus, há menos espaço para a ansiedade dentro desse teu coraçãozinho aí. A ansiedade olha para um futuro incerto e Deus olha para um coração. A fé olha para um Deus que já está no futuro. A ansiedade diz: se tudo der errado. A fé diz: mesmo que eu não entenda o caminho, Deus tem o controle de tudo. Foi isso que sustentou Abraão, José, Davi, Jacó, Esté, Paulo e tantos outros servos do Senhor. Eles não viviam preocupados com o que ia acontecer amanhã. Eles já sabiam que Deus estava cuidando do seu amanhã. E é essa confiança que Deus deseja construir na sua vida hoje. Hoje aprendemos que a ansiedade não é só um problema moderno. Ela acompanha a humanidade desde o Jardim do Éden. Vimos também que Jesus, ele não ignorou este assunto. Ele aproveitou o maior sermão da sua vida, o Sermão da Montanha, para ensinar os seus discípulos sobre preocupação e sobre a escravidão. Com isso, ele ensinou os discípulos como ser livres. Aprendemos que a ansiedade tenta arrancar aquilo que está presente no dia de hoje, que está acontecendo agora, para nos aprisionar nas coisas que ainda nem aconteceram, com as coisas do futuro. Mas aprendemos algo ainda mais importante: Deus não nos chamou para controlar as coisas do futuro, mas Deus nos chamou para confiar nele. Você não consiga mudar todas as coisas, todas as situações da sua vida hoje, mas você pode decidir entregar ao Senhor aquilo que está pesando aí dentro do seu coração. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa não é apenas uma promessa, é um convite para continuarmos estudando este assunto no próximo vídeo. Durante essa semana, quando você perceber um pensamento ansioso, sugiro que você faça 2 perguntas para você mesma. A primeira: esse problema está acontecendo agora ou é algo da sua imaginação? Depois faça uma oração simples. Aí você ora da seguinte forma: Senhor meu Deus, eu entrego esses pensamentos em tuas mãos. Tira de mim toda a ansiedade e todo o medo. E se essas palavras, se esse pensamento não for do Senhor, o Senhor remova agora. Faça isso, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo por você. A fechar os teus olhos e fazer essa pequena oração junto comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por ouvir esta palavra, pois eu sei que não estamos sozinhos em meio a essas lutas. O Senhor conhece os nossos pensamentos, os nossos medos, as nossas preocupações, que carregamos todos os dias em silêncio. Hoje colocamos diante de Ti toda a ansiedade, todo o peso, toda a inquietação. Ensina-nos a descansar na Tua promessa. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle de todas as coisas. Fortalece a nossa fé quando o medo tentar dominar a nossa mente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e pensamentos. E assim nós clamamos, e assim nós oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero deixar uma pergunta que está relacionada ao próximo vídeo que estudaremos aqui.
se Deus nos manda não andarmos ansiosos, por que a ansiedade nasce dentro de nós? Será que ela surge apenas por causa dos problemas da vida? Ou existem raízes muito mais profundas que às vezes nem percebemos que elas estão lá? No próximo vídeo vamos descobrir que a ansiedade ela não começa por acaso, ela começa há muito tempo antes do que você imagina. Ela começa dentro do coração. Olha só o que vamos estudar. Presta atenção. Vamos estudar à luz das Escrituras como o medo e a necessidade de controlar tudo, a experiência do passado e até mesmo a falta de compreensão sobre quem Deus é. E tudo isso pode alimentar a ansiedade. E eu tenho certeza que esse estudo vai te ajudar a compreender e a controlar a ansiedade no meio desta batalha. Esse é um estudo muito mais longo e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Acompanhe até o final. Se você chegou até aqui, deixe aqui um comentário, escreva seu nome, escreva aqui um pedido de oração. Eu sou o Wilson Almeida, esse é o canal Devocional Diário e você está aqui todos os dias para ser transformado e ter uma vida nova na presença de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra falou com você. Então, compartilha com alguém que também precisa. E não esqueça de hypar o vídeo para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Lembre-se, a ansiedade ela pode estar dentro do teu coração, mas ela não pode fazer morada aí dentro. Tenha certeza que Deus vai te libertar. Creia somente e que Deus abençoe e nos encontramos no vídeo de amanhã, logo cedo.